Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui, Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente ao equilíbrio iônico. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Bom, vamos ao essencial, necessariamente sou forma a selecionar questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente tem-se ficha 6 do equilíbrio iônico, referente ao departamento de Química UEM. Necessariamente. Bom, podendo questão 6, calcula o pH para as seguintes soluções de ácido e base fracos. Podendo questão, ali a linha é, então, de uma solução de amônia 0,40 molares. Salientar solução de amônia é necessariamente solução aquosa de amoníaco. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente, só forma a solucionar a questão, que pretende saber o pH, necessariamente. Então, em conformidade com os dados do problema da questão 6, então tem-se solução aquosa de amoníaco, nesse caso é a solução de amônio, então, que é 0,4 molares, pretende-se pH, potencial hidrogênio iônico. Salientar potencial hidrogênio iônico, ou pH, varia de 0 a 14 e aqui de 0 a 7, no intervalo de 0, ou seja, pH menor do que 7 será ácido e pH maior que 7, base. Então, o que significa nesse caso que quanto menor for do que 7 será mais ácida a substância, ou, nesse caso a espécie química. Então, quanto maior for de 7 será básica, e igual a 0 será neutro, 0 igual a 7 será neutro, em que iguala-se pH e pOH necessariamente. Então, e como informação adicional, constante de basicidade de amoníaco, então 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 necessariamente. Então, nesse caso, tratando-se amoníaco em solução aquosa, então solução amoníaco em algo estado líquido tem que formar, nesse caso, bom, hidrogênio, ou seja, cationo de hidrogênio, ou seja, hidrogênio da água fornecerá, nesse caso, a amônia, então formando cation amônio, e água portanto como, nesse caso, ácido de Brocel. Depois tem que fornecer, portanto, a amoníaco, então amoníaco portanto como base, sobrando nesse caso OH menos. Então, e formados íons, os íons tornam-se a reagir entre si, formando amoníaco e água. Bom, nesse caso, inclusive, constante de basicidade, ou formas base, OH menos, então constante de basicidade será igual ao período de concentrações do produto da reação direta elevado aos respectivos coeficientes descobertos. Nesse caso, igual a 1 elevado a 1, OH menos elevado a 1. E são concentrações no equilíbrio. Então, sobre a concentração de amoníaco no equilíbrio. Água não faz parte, pois está no estado líquido. Então, sólidos, líquidos não fazem parte desse equilíbrio, tanto como a expressão de velocidade da reação. Nesse caso, pois as suas concentrações são iguais, são constantes necessariamente. Bom, concentração no equilíbrio de cation amônio será igual à concentração do cation amônio no início, tanto mais o que é formado
cation amônio. E para OH menos, a sua concentração no equilíbrio será igual à concentração do H menos no início, então mais o que é formado necessariamente. Agora, concentração de amoníaco no equilíbrio será igual à concentração de amoníaco no início. Então, eu poderia colocar menos, mas prefiro mais, prefiro colocar menos necessariamente. Então, pois nesse caso tende-se a consumir o reagente à medida que formos o produto. Então, sinal negativo, razões das quais podemos especificar sinal negativo para este caso, tanto o que reage do amoníaco necessariamente. Bom, podendo nesse caso substituir na expressão ou isolar e obter a expressão possível de substituir na constante de basicidade. Então, constante de basicidade neste caso será igual à concentração de amoníaco da concentração cation amônio, no início, então mais o que é formado inclusive de cation amônio. Então, vezes a concentração do OH menos substituindo inclusive teria OH menos aquoso no início, então mais OH menos aquoso, ok, formado. Então, sobre necessariamente a concentração de amoníaco no início menos o que reage de amoníaco necessariamente. Então, podendo nesse caso substituir constante de basicidade será igual. Bom, no início, antes do início da reação para o produto, então será zero. Então, cation amônio, inclusive para o H menos antes do início da reação, então será zero. Necessariamente. Então, no início para amoníaco é exatamente 0,4. 0,4 menos o que é nesse caso o que reage do amoníaco. Então terei nesse caso o que é formado de cation amônio vezes o que é formado de OH menos. Então sobre 0,4 menos o que reage de amoníaco necessariamente. O que significa neste caso constante de basicidade será igual à variação da concentração de cation amônio que é formado o produto com a concentração do H- sobre 0,4 menos variação da concentração do amoníaco necessariamente. Bom, nesse caso tem-se variação da concentração de cation amônio, variação da concentração de anião hidroxila, inclusive variação de concentração de amoníaco. Tem-se algo em comum que é a variação. Então, e porém espécies diferentes necessariamente. Então, podendo considerar fazer uma consideração nesse caso, seja nesse caso a variação da concentração de cation amônio igual a uma determinada variável ou incógnita, mas que deve ser em comum para ambos os casos. Então, podemos ser x. A variação de concentração de anião hidroxila
podendo ser X inclusive, e a variação da concentração de amoníaco, que nesse caso que reage, então igual inclusive X. Então, deste modo, podemos substituir. Então, neste caso, terei constante de basicidade igual a X vezes X sobre 0,4 menos X, necessariamente. Então, constante de basicidade já é fornecido do problema. Necessariamente. Então, que é assim como informação adicional, nesse caso 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Então, igual a x ao quadrado sobre 0,4 menos x. Então, fazendo nesse caso um rearranjo, 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,4 será igual a 7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. X igual a x ao quadrado. Necessariamente. Então, nesse caso, terei x ao quadrado. Portanto, agrupar termos, mudar de membro, terei mais 1,75 vezes 10 elevado a menos 5x menos 7 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 0. Necessariamente. Podendo obter 0 da função dessa forma, ou inclusive menos x ao quadrado, agrupar o x ao quadrado à esquerda. Nesse caso, menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 x mais 7 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 0. Necessariamente. Dessas duas possibilidades, obterei o mesmo valor correspondente ao zero da função. Porém, o que importa é o valor positivo, porque as concentrações que obtêm-se em valores positivos. Então, que é necessariamente salvo quando consome-se reagentes, que é na expressão para representar concentração no equilíbrio. Então, neste caso, para reagentes, então, pretendo obter o zero da função. Então, terei x igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Isto aplicando exatamente quando tenho sinal de mais aqui. Então terei nesse sentido. Porém, para este caso, terei x igual a menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, para que eu possa obter o valor positivo, necessariamente, usando essa expressão. Então, nesse caso, terei, aplicando este método, terei x igual a necessariamente b 1,75 vezes elevado a menos 5, e no momento vai ser menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Então, mais necessariamente 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Depois tem menos, perdão, ao quadrado, menos, porém menos vai dar mais. 4 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 5. Então, sobre 2 vezes 1, então 2. Aqui terei necessariamente ao quadrado, aliás, elevado a 1 meio. 1 meio.
ou raiz quadrada, necessariamente. Então, x será igual, introduzindo na máquina, nesse caso, menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 mais raiz quadrada entre parênteses 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 mais 4 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6. Então sobre 2. Nesse caso terei havia falhado aqui na colocação da máquina. Então isso é o quadrado, 1,75 vezes elevado a menos 5 quadrados. Então agora aproximadamente 2,64 vezes elevado a menos 3. Então 2,64 vezes 10 elevado a menos 3. Necessariamente. Então, nesse caso, podendo achar dessa forma, inclusive, para si que está vendo o vídeo, eu recomendo que faça também dessa forma, o resultado será o mesmo, inclusive. Então, achei o valor do x. Eu pretendo obter pH, e para obter o pH, tenho que obter o OH, para, nesse caso, obter pOH, se tens como produto OH na equação, então tens OH, então tenho que achar a concentração do OH menos, porém podendo achar das outras espécies, e nesse caso terei concentração de cátion amônio igual a, nesse caso eu dizia, seja igual a x inclusive. Então a variação da concentração, então no início 0, cujo produto está mais x, então igual nesse caso a x, que é 2,64 vezes 10 elevado a menos 3 molares, uma vez que for fornecido também a concentração molar. Então concentração de OH menos será igual, e é necessariamente no equilíbrio, então será igual a necessariamente a concentração no início, inclusive 0, então mais x, a que considerei para a variação da concentração, necessariamente, que é x, então igual a x, inclusive igual a 2,64 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Como informação adicional, concentração de solução aquosa de amoníaco no equilíbrio igual no início 0,4, então considerei inclusive igual a x, a sua variação da concentração que eu criei, então igual a 0,4 menos 2,64 vezes 10 elevado a menos 3. Então 0,4 menos 2,64 vezes 10 elevado a menos 3, quanto é que dá? 0, aproximadamente igual a 0,39 molares necessariamente. Então, o que eu pretendo obter, exatamente, o que eu pretendi obter, que é imprescindível para o problema, é a concentração, nesse caso, OH-. Se ao produto obtesse a cátion hidrônio, então seria logo diretamente achar pH. Então, nesse caso, terei que achar POH, pois a concentração no equilíbrio do OH menos é igual a 2,64 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Ou logo diretamente também posso obter
o pH da relação pH mais pOH, que é igual a 14. Então, pH igual a 14 menos pOH. E pOH necessariamente é menos logaritmo da concentração do cátion hidrônio. Necessariamente. Então, daqui terei pH igual a 14 mais logaritmo da concentração de cátion hidrônio, fazendo rearranjo, substituindo menos logaritmo, nesse caso de OH menos. Então, teria essa expressão. Então, pretendo obter pH. pH será igual a 14 mais logaritmo da concentração 2,64 vezes 10 elevado a menos 3. Então, introduzindo na máquina 14 mais logaritmo de 2,64 vezes 10 elevado a menos 3, obtenho 11,42. 11,42 necessariamente. Então, pH maior do que 7 é básica, necessariamente. Deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás, salientar outra possibilidade seria logo direto a partir da expressão correspondente. Nesse caso, outra possibilidade seria amoníaco mais água líquida, formando cátion amônio mais OH menos aquoso. Por mais que eu não colocasse a coisa, sempre que apresenta de forma de íon, ou seja, de carga, é mesmo aquoso. Necessariamente. Então, concentração no início teria nesse caso 0,4. Líquido não faz parte, antes do início da reação 0. Então, o que reage teria menos x, considerando menos x uma variável qualquer, inclusive. Então, porque consome-se reagente. Então, o produto forma-se, aumenta-se o conteúdo do produto será positivo, razões das quais. Então, concentração no equilíbrio, então seria 0,4 menos x. Nesse caso teria 0 mais x, então x, nesse caso x. E logo direto, constante Kb igual a concentração de cátion amônio no equilíbrio OH menos no equilíbrio sobre concentração da solução quase da amoníaco. Então teria x vezes x sobre 0,4 menos x necessariamente. Então aqui o retorno na expressão dos outros procedimentos que as quais executei. Então nesse caso teria exatamente Kb é de 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 igual a x ao quadrado sobre 0,4 menos x, podendo desprezar aqui o valor de x, uma vez que tem-se menos 5. Bom, podendo ter de uma linguagem simples, sempre tem-se expoente elevado a 5, 6, 7 para diante, porém, se não negativo, mas isso só somente a partir de 5. Então, pode-se desprezar o x denominador. Então, teria nesse caso 0,4 menos x aproximadamente igual a 0,4. Por quê? Porque tem-se 10 elevado a menos 5 para constante. Constante, nesse caso. Devido ao constante. Então, terei, nesse caso, x ao quadrado sobre 0,4 igual a 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Então, x será a raiz quadrada de 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,4. Então, x será igual, necessariamente, a raiz quadrada de 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,4. Então, 2,64 vezes 10 elevado a menos 3.
e que seria a concentração de OH menos igual a 2,64 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Daqui, pH igual a 14 mais logaritmo de 2,64 vezes 10 elevado a menos 3. Então, igual a resistência 11,42. Ou exatamente a partir daqui, usaria método as quais usei anteriormente. Eu parcialmente, inclusive, achar pOH, porque tem só H, depois no final pH. O de pH, inclusive, é menos logaritmo de cátion hidrônio. pOH, então, menos logaritmo de concentração de anião hidroxila. Então, concentrações no equilíbrio, inclusive. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás. Porém, antes que se esqueça, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.